Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora a continuação do capítulo 6 do segundo livro dos Reis, a partir do versículo 14. Eu gravei na leitura anterior que o rei da Síria, ele preparava emboscada contra o rei de Israel, mas Deus revelou para o profeta Eliseu o que o rei da Síria estava fazendo contra o rei de Israel. Então o profeta Eliseu mandou avisar ao rei de Israel que o rei da Síria estava com o seu exército em determinado lugar para preparar uma guerra ali contra o rei de Israel, mas de maneira traiçoeira. Então o rei de Israel, avisado, se preparou, e o rei da Síria achou que um dos seus soldados estava o traindo, e disse: quem é dos meus que avisa para o rei de Israel onde está o nosso exército? E eles disseram: não, meu senhor, nenhum de nós está fazendo isso, mas o profeta é que avisa para o rei de Israel. Então veja bem que quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, quando nós estamos em comunhão com Deus, Deus nos avisa, Deus nos previne do que pode acontecer. E Eliseu era um profeta de Deus, Deus falava com Eliseu, e Eliseu transmitia a mensagem para quem Deus mandava transmitir. Então, no caso aqui, ele transmitia para o rei de Israel. Continuando, então, você vai ver o que aconteceu com a tropa que o rei da Síria mandou para guerrear contra o rei de Israel. Agora ele ficou revoltado com o profeta, pelo profeta avisar ao rei de Israel. Então ouça agora o que diz a leitura para você entender o que aconteceu com estes homens. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Este exército é o exército do rei da Síria, que cercou a cidade onde estava o profeta Eliseu. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então, quando o moço de Eliseu viu a cidade rodeada do exército da Síria, ele se assustou. E ele então disse: ai, meu senhor, o que vamos fazer? Só eles dois. Eles não tinham exército com eles. Mas ele orou a Deus para que Deus abrisse a visão espiritual daquele moço e que ele visse, no lugar daqueles cavalos e carros, ele viu cavalos e carros de fogo ao redor deles. E agora Eliseu ora a Deus para que Deus dê uma cegueira, que aqueles homens que vieram para matá-lo, que ficassem cegos. Continue ouvindo o que aconteceu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Então Eliseu agora pega esses homens que ficaram cegos e disse para eles:
não, vocês não estão no lugar certo. Eu vou levar vocês ao homem que vocês procuram. Só que Eliseu pegou estes homens e levou para Samaria, para o rei de Israel. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre a este os olhos para que vejam. Agora ele ora para que Deus tire a cegueira daqueles homens. Olha que coisa linda. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Então agora eles pensaram que estava lá em Dotã, eles estavam em Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Então ele agora pergunta para o profeta se ele vai ferir aqueles homens, vai matar aqueles homens, né? Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu lugar. Olha que maravilha de Deus. O profeta não quis ali vingança com aqueles homens. Ele disse: o rei de Israel poderia mandar matar aqueles homens todos, aquele exército da Síria. Mas Eliseu, o profeta, o mesmo que orou para aqueles homens ficar cego, o mesmo que orou para que Deus devolvesse a visão a eles, agora ele diz para o rei de Israel: não, dê a eles pão e água e depois mande que eles voltem para a terra deles. Louvado seja Deus. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu e foram para seu senhor. E não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel. Imagina quando eles chegaram lá na Síria e disseram, contaram essa história para o rei da Síria. Deve ter sido bem interessante, né? Vocês saem para matar um profeta, ficam cegos, depois vão para Samaria e ainda comem pão com o rei de Israel? Mas é assim que Deus faz. Ele muda a história. Amém. Samaria é cercada. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei meu senhor. Aqui foi o rei de Israel. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu, da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Tal era a fome em Samaria. Por incrível que pareça, estavam matando as crianças para comer as crianças. Coisa tremenda, né? Difícil até de ser comentado. Mas a Bíblia conta toda a história que aconteceu. A Bíblia não esconde os fatos. Então estava realmente acontecendo essa coisa terrível em Samaria. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. E disse: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Então ele agora se revolta contra o profeta Eliseu. Olha o que um profeta passa. Eu vou parar aqui no versículo 31. Na próxima gravação você estará ouvindo a continuação do capítulo 6 a partir do versículo 32. Eu ainda não melhorei a minha voz, mas eu continuo gravando. Eu peço a você desculpas, mas não deixe de ouvir a leitura da Bíblia por causa da minha voz.
Eu quero abençoar você em nome de Jesus.